Henry Bart é o narrador e protagonista do filme Substituto de 2011. Ele é um professor suplente que trabalha por períodos determinados em escolas somente para que novos professores sejam contratados e ocupem a vaga. Como professor suplente, ele não tem obrigação ou laços com as escolas, pessoas, professores, ou até mesmo com a instituição, com a educação ou qualquer outra coisa. Isso reflete muito como a construção do personagem ocorre. Um homem frio, paciente, indiferente com as coisas e pessoas, e, quando posto como narrador, apresenta queixas e duras críticas da sociedade, mesmo com ele tendo lapsos de humanidade durante o filme. E isso me fez lembrar de tudo aquilo que aprendi durante a docência, das escolas que tive que estagiar em regiões periféricas e das dificuldades de cada aluno. E o que eu sempre tive dúvida é como não se envolver com nenhum desses problemas. Mas a pergunta que fica é, se Henry Bart é um homem frio perante todo esse sistema, ele é um vilão ou um herói dessa história? Somos introduzidos ao filme com a emblemática frase de Albert Camus. Eu nunca me senti tão profundo e, ao mesmo tempo, tão alheio de mim e tão presente no mundo. A frase põe uma pulga atrás da orelha ao trazer duas possíveis interpretações. Isso é um estado de euforia onde o ser sente o mundo, mas deixa de se sentir por um lapso? Ou isso ocorre quando o ser deixa de pensar naquilo que o torna vivo, que é o próprio sentir? E o mundo se torna mais adaptável e menos hostil pela insensibilidade criada por esse afastamento entre o ser e as coisas. E posterior a isso, somos expostos a uma série de entrevistas com pessoas contando suas experiências com a docência. Alguns relatos sobre a falta de interesse na educação, outros como uma forma de vida, alguns que tinham apenas como um período transitório da vida, que lecionariam e depois parariam, mas que permaneceram durante toda a sua vida. E essa série de entrevistas é cortada quando Henry diz: a maioria dos professores aqui, em determinado ponto, acreditavam que podiam fazer a diferença. Eu sei que é importante ter um rumo e também ter alguém que possa ajudar a entender as complexidades do mundo que se vive. Eu mesmo não tive isso quando eu era criança. Somos expostos a uma série de problemáticas e dificuldades do mundo real. A falta de apoio familiar, a marginalização e mercantilização da educação, a indiferença das pessoas e a alienação social. Fora outros tópicos que eu recomendo que você assista para entender. Não à toa, a escola que o Henry era suplente por um mês é para onde todos os alunos problemáticos são enviados. E a diretora dessa escola se vê em uma situação complicada. A sacanagem de quererem fechar a escola por causa da desvalorização dos imóveis da região, pelo baixo desempenho acadêmico. O problema é esse criado pelo próprio sistema educacional, que prefere esquecer os alunos que não empenham bem, ao invés de ajudá-los, de entender cada dificuldade, de compreender que cada grupo, cada comunidade possui as suas dificuldades e as suas discriminações. Temos o sistema saturado com professores que em algum momento acreditavam na mudança, mas começaram a empurrar com a barriga. Outro ponto é o Henry. A sua primeira aula é marcada com 2 pontos de tensão. O primeiro é quando um aluno é ofendido e o segundo é quando um aluno ameaça o próprio Henry. E esse aluno que ameaça o Henry acaba pegando a pasta dele, jogando na parede porque ele queria uma folha, mas a gente entende uma coisa aqui. Ao ver o aluno tendo aquela reação, jogando a pasta na parede, e fala pra ele que entende toda aquela revolta, que um dia já foi desse jeito. Pega uma folha, entrega pra ele e manda ele dar o melhor. Por mais que ele não reaja a todas as situações, por mais que ele fale que não se importa, de certa forma ele demonstrou compaixão, até mesmo porque ele disse que é a única pessoa naquele lugar que quer o melhor pra todos, principalmente pra aquele aluno que é voltado. E até certo ponto, essa indiferença não é do acaso, tem uma explicação e vem da sua infância. Mas eu quero deixar isso pra depois, porque muito do que acontece envolve essa infância conturbada do Henry. E Henry, como narrador, traz um ponto muito importante. Ele fala: sou professor suplente, não tenho obrigação de ensinar, apenas de fazer com que não se matem. Ele fala isso como narrador, mas durante todo o filme a gente vê o contrário, principalmente quando vemos sua empatia com Meredith, uma aluna que acaba sofrendo bullying e que seu pai não acredita tanto nela. E Meredith, no final do filme, acaba se suicidando, justamente porque ela não tem perspectiva. Ela queria uma fuga, ela queria uma ajuda, mas todo o sistema, tanto social como educacional, faz com que ela siga o caminho menos doloroso. Não doloroso fisicamente, mas doloroso espiritualmente. O que ela sentiria depois que morresse, se não o absoluto e completo nada? Ela optou por aquilo que ela conhecia. Mas desde o começo do filme somos apresentados a flashbacks, tanto da infância do Henry, como da sua fase adulta, principalmente nas madrugadas. Em uma dessas madrugadas, com ele andando, ele acaba conhecendo Erika, uma garota em situação de rua que acaba se vendendo, se assim eu posso dizer, para conseguir dinheiro. E que por vezes acabamos descobrindo que nem sempre ela consegue esse dinheiro. No primeiro momento ela acaba sediando o Henry, mas posteriormente, em uma das noites, ele acaba reencontrando ela.
E, ao invés de marginalizá-la, como todos fazem, ele decide fazer o contrário. Ele acolhe a garota. Ele propõe que ela vá pra casa dele. Mas não pra fazer o que você tá pensando. Ele simplesmente decide tratá-la como uma pessoa. Tratá-la como um adolescente. Tratá-la como uma criança de fato. Ele a acolhe na casa, dá banho, comida, posteriormente roupas. Um homem frio. Um homem que não se importa com o sistema. Um homem que disse deliberadamente que somente está ali pra poder prosseguir com as coisas. Demonstra empatia. Demonstra cuidado. Por mais que ele não saiba falar isso, ele mostra com atitudes e atos. Mas Henry não sabe lidar com isso. Por mais que ele tenha ajudado Erika, ele decide tomar a decisão mais ética possível. Chamar a assistência social e mandá-la para um abrigo de adolescentes. E Erika evidenciou aquilo que a gente vê desde o começo. Mesmo sendo um homem indiferente a tudo e todos, é bondoso, carinhoso, atencioso e, o mais importante, justo. Por mais que ele diga como narrador que não se importa com nada, que as pessoas são estúpidas, ninguém se importa em aprender e entender, Erika é o exemplo perfeito de que ele é um hipócrita. E um dos pontos é o conflito interno de Henry. A gente não sabe ao certo o que aconteceu na sua infância, mas sabemos que a sua mãe o deixou quando ele era pequeno. O seu avô, por mais que não seja esclarecido, agredia a sua mãe. Não sabemos como, nem porquê, mas sabemos que isso acontecia. Henry, desde pequeno, via aquela violência, viu a sua mãe caída no chão, já sem vida, e isso o marcou tão profundamente que não somente ele se isola do mundo, como até mesmo a sua profissão cria uma desconexão com qualquer relação. O suplente, como eu disse, não tem obrigação nenhuma. Ele faz o que tem que fazer e vai embora. Um fato que ocorreu lá no passado se demonstra atual durante toda a trajetória do personagem. Apesar de ser frio ao mundo, um exemplar do homem camisiano, revoltado e indiferente com o mundo, Harry ainda sente que quer ajudar as pessoas. Por isso, ele diz ao aluno que o ameaçou que entendia sua revolta. Por isso, ele quis ajudar Erika. Por isso, ele quis entender Meredith, mesmo com toda a sua indiferença. Ele se importa com todos e assume problemas que não é dele. Aprendemos que o substituto não é sobre uma figura transitória que não liga pra nada, mas sobre alguém que não sabe lidar com o peso do que é sentir. Ele não é um vilão ou um herói, mas sim um humano. Já sentiram um peso fazendo pressão pra baixo em vocês? Eu já. Todos vocês? Mas Poe escreveu sobre essas coisas há mais de 100 anos. Aí, enquanto nós lemos, podemos ver que a casa de Usher não é somente um castelo velho e decadente em ruínas. É também um estado de espírito. Durante todo o maçante, sombrio e silencioso dia, no outono daquele ano, quando as nuvens se penduravam opressivamente baixas no céu, eu passeava sozinho, a cavalo, através de um trecho peculiarmente sombrio do campo. E finalmente me deparei, enquanto caíam as sombras do anoitecer, com a visão da melancólica casa de Usher. Eu não sei como isso se deu, mas com o primeiro vislumbre da edificação, uma sensação de insuportável tristeza invadiu a minha alma. Eu olhei desde a paisagem simples dos domínios das paredes dissolutas até os troncos brancos das árvores em decomposição, com uma absoluta depressão na minha alma. Havia uma frigidez, uma doentia, morbidez do coração. Oi, eu não sei muito bem como fazer isso, mas queria falar um pouco sobre essa questão de as pessoas se sentirem alheias ao mundo ou não, mesmo tendo tanta empatia. Recentemente eu acabei reassistindo o filme porque eu pensei, eu era muito novo e eu achava o Henry muito babaca. Será que alguma coisa mudou? E de fato mudou. Hoje em dia eu vejo ele como um homem completamente coerente com tudo que ele faz, com tudo que ele pensa e com o mundo. Esse é um dos filmes mais reais que eu já assisti em anos. E eu demorei tanto tempo pra entender isso que é até vergonhoso pra mim. Mas o que você achou? Deixa nos comentários. E se você gostou, considere dar o like. É importante. Eu vou saber que vocês gostaram e eu posso trazer mais no futuro. E quem sabe até a próxima.